Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. Portanto, nós estamos no início desta nossa caminhada, desta nossa preparação para celebrar a grande festa para nós cristãos, o cume da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. Portanto, o que dá sentido à nossa fé enquanto cristãos católicos é o mistério pascal. Daí a importância de celebrarmos bem, de nos prepararmos bem para esta festa. Por isso a Quaresma é um tempo oportuno para nós revermos a nossa caminhada, aquilo que não está bom, não está agradando a Deus, para que possamos converter-se, mudar de direção. E essa direção deve nos levar até Deus. E ao celebrarmos este primeiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra evoca a importância, o sentido profundo do santo batismo. Por isso as leituras trazem, a força desta renovação de uma vida nova, de nos tornarmos criaturas novas, uma criação nova de Deus, ao lembrarmos, ao renovarmos as nossas promessas batismais, no qual nós somos chamados a viver a santidade tão desejada por Deus, assumindo também uma vida de conversão, mas sobretudo colocando em prática aquilo que Deus nos pede. No dia do nosso batismo, talvez não nós, mas os nossos padrinhos e pais prometeram por nós, realizar as promessas batismais. Às vezes nós queremos só o ônus, mas esquecemos que temos o bônus. E às vezes nós queremos apenas o bônus e esquecemos que temos o ônus. Não é só o vem a nós, mas precisamos lembrar que enquanto cristãos católicos, temos também que devolver ao vosso reino aquilo que é de Deus. Nesse sentido, a palavra de Deus hoje traz muito forte essa memória do nosso batismo. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, invoca o dilúvio. E o dilúvio nada mais é, ou nada mais foi, do que esta purificação de todo o universo, de toda a criação. Podemos dizer que foi o batismo de todo o universo, chamado a se tornar uma nova criação, vida nova. Então o dilúvio foi o primeiro batismo, digamos assim, de todo o universo. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor, escolheu Noé, homem justo, resgatando Noé e toda a sua família,
para conduzir esta missão da purificação. E assim se fez. Foi por meio do dilúvio que Deus purificou a humanidade corrompida. Obviamente que se não houvesse a corrupção, se não houvesse o pecado, não haveria necessidade do batismo, porque todos seriam e estariam em comunhão plena com Deus. Mas há essa necessidade da purificação, justamente, primeiro porque Deus se preocupa conosco, e segundo que é preciso estarmos purificados, limpos, né, de todo o mal, de todo o pecado, para que possamos de fato participar do reino de Deus. Então nós somos partícipe desse projeto de Deus por cada um de nós, né, da salvação. Então nós temos a primeira aliança com o dilúvio, com a purificação, com Noé, com esta nova criação, essa nova humanidade, né? Essa primeira aliança de Deus para com o povo de Deus, para com a humanidade. E os sinais são muito evidentes, como a própria leitura coloca, né? Quem aqui nunca contemplou o arco-íris, né? Quando chove assim e vem aquelas cores lindas, né? Então era um sinal desta aliança de Deus para com a humanidade. É como que se o céu abraçasse a terra e Deus a humanidade por meio desta aliança. Nós sempre começamos a ler e a entender a história da salvação por meio deste evento, que foi muito importante, e é muito importante, de purificação. Às vezes nós fazemos uma leitura de que Deus dizimou toda a humanidade, toda a criatura. Não é esta a leitura. Deus não quer dizimar ninguém, Deus não quer o mal de ninguém. Se tem alguém que pensa assim, desculpe, mas está pensando errado. Deus, Ele é amor, Deus é vida, Ele quer o nosso bem. Então Ele não dizimou a humanidade, mas Ele purificou, nos tornando novas criaturas. Não é desejo de Deus o castigo, muito embora quem é pai e mãe sabe que para a melhor educação do filho é preciso colocar limites, é preciso também, às vezes, um pequeno castigo para uma correção fraterna, humana, mas também amorosa. Assim também é Deus. Ele cuida de nós, se preocupa conosco, e às vezes também somos merecedores, né, de alguma punição, mas não uma punição que vá nos dizimar ou nos deslocar da graça e do amor de Deus. Ao contrário, Deus quer que estejamos e sejamos próximos a Ele e também participantes do seu projeto de vida e vida para todos. São Pedro também, na segunda leitura, faz esta leitura da importância do batismo. Ele vai dizer, em outras palavras, né, que as águas purificadoras do dilúvio é a mesma imagem, portanto, o mesmo sentido das águas purificadoras do batismo. Porque essa também é um dos sentidos do sacramento do batismo, a purificação. Só que o batismo, nós somos purificados por Deus, lavados da antiga culpa, e recebemos uma nova vida no Espírito Santo de Deus. Olha que bênção que Deus nos concede, recebermos uma nova oportunidade, uma nova vida em Deus, no Espírito Santo de Deus. Mas há de convir também que é uma grande responsabilidade. É uma graça, mas também uma responsabilidade. E por quê, Frei? Porque nós, queridos irmãos e irmãs, a partir desse momento em que nós recebemos esta oportunidade de uma nova vida, nós também somos chamados a viver de acordo com aquilo que Deus nos pede, a vivermos uma vida também no Espírito Santo de Deus. Então é uma graça, é uma dádiva de Deus, mas também uma grande responsabilidade a todos nós, né?
E como sabemos que somos responsáveis, graças a Deus, né? Nós precisamos cumprir e temos condições de cumprir, de sermos coerentes com aquilo que Deus nos pede para vivermos. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho traz um resumo, um pequeno resumo, podemos dizer assim, das primeiras palavras que evocam ali o ministério de Jesus. Jesus está no início aqui da sua vida pública, da sua vida de pregação, da sua missão, da sua evangelização. E quais são as palavras que definem bem a missão de Jesus, ou pelo menos nesse início da missão de Jesus? O reino de Deus está... Eu não ouvi. O reino de Deus está... Convertei-vos e crede no Muito bem. O resumo de toda a vida e toda a missão de Jesus está nessa frase. O reino de Deus está próximo. Está próximo. Então é preciso converter. E não só se converter, é preciso crer. Porque há diferença. Você pode até se converter, você pode até mudar de vida, mas você acredita? Você tem fé? Você de fato acredita que pela sua conversão, pela sua mudança de vida, você possa alcançar, você tem fé que possa alcançar o reino de Deus? Deus espera que sim, espera isso de nós, de cada um de nós. E por isso, o Evangelho traz essa narrativa do deserto, onde Jesus está no deserto. Interessante nós falarmos do deserto, porque em muitas culturas, inclusive na nossa aqui ocidental, o deserto não é um lugar muito agradável, né? Vamos combinar. Não tem nada, não tem vida, lugar isolado, quem gosta do deserto? Mas para a cultura semita, e sobretudo para os judeus, não nos esqueçamos, Jesus pertencia a essa cultura, Jesus era judeu. Para eles, o deserto é um lugar privilegiado do encontro com Deus. Enquanto para nós representa um lugar de solidão, onde não tem nada, para eles é um lugar privilegiado do encontro com Deus. E para nós também deveria ser assim, porque todos nós, em alguma medida, em algum momento da vida, se não passou, vai passar pelo deserto da vida. E quando nós estivermos nesse deserto, vai vir muitos questionamentos. Poxa vida, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Por que os meus projetos não vão adiante? E também as tentações. Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus está me castigando. Vai vir, se não veio, ainda vai vir. Jesus também passou por isso. Só que para Jesus e para a cultura semita, o deserto é um lugar privilegiado para se ouvir a voz de Deus. Enquanto muitos, e o carnaval nos mostrou isso, procuram barulho, Deus ao contrário, Ele quer o silêncio, Ele procura o silêncio, porque é o lugar de falar com Deus, é o lugar de falar com Deus e de ouvir a Deus, principalmente ouvir a Deus, porque muitos dos nossos projetos que às vezes não se realizam, e muitas vezes não é por falta de esforço ou fazer as coisas certas, é porque não é projeto de Deus. Então, o deserto que nós passamos é o lugar também do discernimento. Tem hora que a gente precisa perceber os sinais de Deus. Não está dando certo, então vamos tentar outra coisa. Vamos seguir por outro caminho, talvez não seja isso que Deus queira. E esta é a nossa grande dificuldade diante do discernimento sincero e verdadeiro, porque nós queremos, né, que Deus queira aquilo que a gente quer, mas poucos estão abertos para querer aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o povo de Deus
sentiu isso na pele, porque ele pôde experimentar no deserto o amor de Deus, a solicitude de Deus. Deus nunca abandonou o povo de Deus e nunca há de abandonar. Foi no deserto que Deus fez aliança com o povo de Deus, né? Mas também foi no deserto em que o povo, diante da sua fragilidade humana, começou a perseguir a Deus. E, portanto, perseguir no mau sentido aqui, viu, gente? Não é procurar a Deus, mas perseguir mesmo. E pecar contra Deus. Ainda assim, Deus não abandonou o povo de Deus. E não nos abandona. Ao passarmos pelo deserto, nós precisamos fazer a experiência do amor, da solicitude de Deus, mas também de fazer a nossa parte para cumprir a sua aliança. Portanto, essa narrativa do Evangelho não é apenas uma narrativa histórica, queridos irmãos e irmãs, mas ela é uma catequese. Também uma catequese batismal. A quaresma, 40 dias que Jesus passou no deserto, é um número simbólico, em que o povo de Deus percorreu por 40 dias, né, no deserto, onde também a gente percebe a experiência profunda da obediência a Deus, de Moisés e de tantos outros profetas como Elias. Então a experiência do deserto nos conduz a Deus, né, nesses 40 dias, e que nós nessa quaresma também possamos fazer a experiência do amor, da solicitude, da misericórdia e encontrar caminhos seguros e verdadeiros para chegar até Deus. Muito embora o Evangelho de Marcos não fala quais são as tentações que Jesus sofreu, né? Outros evangelhos até falam, mas nós sabemos que Jesus ele foi tentado a todo momento, né? O deserto também, queridos irmãos, é o lugar onde muitos de nós seremos tentados, né? Abandonar a Deus, abandonar o projeto de Deus, a missão que Deus nos confiou. Mas Jesus nos mostra que é possível viver a fidelidade ao projeto de Deus. Basta querer, basta se esforçar, não se entregar, não desistir por qualquer coisa, né? Imagine só se Jesus tivesse desistido da cruz, né? Falar, não compensa salvar esse povo não, passar por tudo isso aqui para nada, não. Ele acreditou até o fim no projeto do Pai, e por meio desse gesto chegou a salvação do mundo. Então o deserto, Jesus não só venceu as provações, as tentações, mas também abraçou as nossas provações e as nossas tentações. E nele, com a graça de Deus, nós conseguimos também passar por nossas provações. Temos a figura também daquele que divide, de Satanás, aquele que tentou Jesus. Quem é esta figura na palavra de Deus e quem é esta figura na nossa vida? Embora a gente não queira que ele esteja presente, mas as tentações vêm dele. E vêm por meio muitas vezes de pessoas que não querem que o reino de Deus aconteça. Esses são a expressão daquele que divide, o Satanás. Todos aqueles que defendem essa cultura de morte, que é antivida, Satanás, que não quer que o reino de Deus aconteça na nossa vida. Então a gente precisa também perceber os sinais do mal, não só do bem. Perceber os sinais do mal na nossa vida, principalmente de pessoas que querem nos afastar do caminho de Deus. Pessoas assim não querem o seu bem. Então esse discernimento precisa acontecer. E o deserto é o lugar propício para isso. Às vezes é difícil tomar uma decisão na vida, mas é necessário para a nossa salvação. Também nos é apresentada essa possibilidade da salvação por meio de Jesus Cristo, né? Jesus venceu o mal, venceu as tentações, venceu a morte pela morte de cruz, porque manifestou a sua ressurreição. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quaresma é um tempo propício para nós, para cada um de nós, né? Vivermos bem o nosso batismo, lembrarmos daquilo que nós prometemos para cumprir.
Jesus está presente nos desertos da vida, mas também nos momentos em que a graça de Deus parece ser abundante. Mas quando estivermos no deserto, lembre-se, é um lugar privilegiado para falar com Deus. É um lugar privilegiado para viver bem a minha fé. É um lugar privilegiado para dar continuidade à nossa missão. E Quaresma é isso, é dilúvio, né, porque precisamos ser purificados neste tempo. Não que durante o resto do ano a gente não precisa assumir uma vida de conversão. É constante. Mas na Quaresma a gente precisa intensificar para preparar bem a Páscoa do Senhor. E mais do que isso, né? Quaresma também é crer, é conversão. Conversão aqui não é só uma vida de penitência. Conversão, queridos irmãos, aqui trata-se de colocar Deus no centro das... Bom Deus nos ajude nesta missão de passarmos pelo dilúvio, pelo deserto e purificados por Deus, animados pela ação do Espírito, que sempre nos dá vida nova, corresponder às expectativas de Deus, para que o reino de Deus aconteça também em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.